Pai amado, que a sua palavra venha de encontro, Senhor, com nossas vidas, nos libertando, nos transformando, nos fazendo, Senhor, pessoas melhores a cada dia. A sua palavra venha nos transformar, Senhor. Pai, eu sou grato a Ti, Senhor, por nos capacitar a cada dia. Vai trabalhando, Senhor, no nosso interior, quebrando, Senhor, as algemas, arrancando, Senhor, todo o impedimento. Que nesse momento, Pai, nossos ouvidos venham estar atentos para ouvir a Tua voz, a Tua mensagem, Pai. Usa o Teu servo, Pai, como instrumento, como um profeta, Senhor, nessa noite, Pai. Oh, aleluia, Senhor. Muito obrigado por tudo. Amém e amém, Jesus. O pastor Paulo está com a palavra. Uma boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos alegres mais uma vez por essa oportunidade que o Senhor Deus nos concede de estar aqui mais uma vez para ministrar a palavra do nosso Deus. Quero abençoar você, a tua vida, a tua família, você que me acompanha aí da tua casa, do teu lar. E Deus tem uma palavra no nosso coração. E eu creio que Deus vai falar com você, comigo nessa noite. Amém? Eu quero que os irmãos que nos acompanham abram as vossas Bíblias no livro do profeta Jonas. Amém? Livro do profeta Jonas. Jonas, profeta de Deus, que Deus levantou para ministrar ou para entregar a mensagem à grande cidade de Nínive. Vamos ler capítulo 1. Jonas. Depois dali do livro de Amós, Obadias, depois de Obadias vem o profeta Jonas. Amém? Vamos ler Jonas capítulo 1. Diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarse, e, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarse. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarse, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviar do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para não pereçamos. E dizia cada um a seu companheiro: Vindo e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele disse: Eu sou hebreu e temo a Deus, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste isso? Pois sabiam os homens que fugia diante da face do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Até aqui, amém? Vamos orar um pouquinho. Amém? Glória a Deus. Bom, Deus seja louvado.
Deus seja louvado. Acho que é aqui no microfone. Deus seja louvado. Eu quero nessa noite comentar aqui com os irmãos essa palavra, essa passagem de Jonas. Jonas, que era um profeta, e nós vamos ver que ele foi profeta no reinado de Jeroboão II, no reino do norte. Ele foi um profeta, vamos dizer assim, do gentil. Tá bom. E ele foi comissionado a pregar, na verdade, aos gentil, os ninivitas, a grande cidade de Nínive, onde era o plano, era o projeto de Deus o enviá-lo. Deus falou para Jonas: vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas, ele toma uma atitude contrária da vontade de Deus. A cidade de Nínive ficava no oriente, na nascente do sol. E Jonas vai para Tarse, para Jope, e pega o navio para Tarse, ao contrário, o poente do sol. Ou seja, Jonas estava indo na contramão de Deus. Ele se levanta, diz o texto, para fugir diante da face do Senhor. Olha só a situação deste homem. Ele compra passagem, ele desce, entra no navio, como que ninguém soubesse de nada, a não ser ele e Deus. Ele compra passagem, entra dentro do navio, e ali ele fica. Agora ninguém vai me achar. Ele está fugindo da face de Deus. Irmão, mas nós sabemos que ninguém pode fugir da face de Deus. Jonas foi chamado por Deus para advertir os ninivitas concernente a um juízo que Deus ia trazer naquela cidade. Deus ia trazer, e ele escolheu Jonas. O que acontece? Ele pega o navio para ir na contramão, para ir para outro lado, ao oposto do lugar que Deus tinha falado com ele. Sabe o que Deus fez? Deus, a Bíblia diz aqui que o Senhor mandou o mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio começou a quebrar, ia para quebrar, ia arrebentar. Jonas compromete a tripulação inteira do navio, pelo seu ato de rebeldia. Jonas foi chamado, mas ele se recusa ao chamado. Ele fugiu da chamada de Deus, recusando entregar a mensagem de Deus a Nínive. Sabe por quê? Por que será? A gente pergunta, vai meditar nesse. Por que Jonas? Que na verdade Jonas não queria que o povo de Nínive, que era inimigo terrível de Israel, se arrependesse. Ele não queria, ele queria sim que Deus destruísse Nínive. Porque a Síria, Nínive ficava na Síria. A Síria era um povo cruel, era um povo, um exército maligno, imoral, onde eles matavam os soldados inimigos, e decapitavam e montoavam as cabeças dos inimigos, tudo que fizeram de monte. Eles eram perversos, eles eram malignos. Mas Deus
na sua bondade, na sua grande misericórdia, queria mostrar a sua graça, queria mostrar o seu amor, a sua compaixão para com o gentio. O que acontece? Jonas, ele não queria que o povo se arrependesse. Jonas, na verdade, ele queria que Deus trouxesse juízo sobre a cidade de Nínive. E Deus manda uma tempestade no navio. Aleluia. E os marinheiros começaram a temer, começaram a lançar seus pertences fora do navio para aliviar o peso. Jonas, porém, ele desceu lá no porão e se deitou e dormia num profundo sono. Aí Deus usa o mestre do navio, chega até a Jonas e diz: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que nós não pereçamos, porque eles estavam perecendo por conta da rebeldia deste homem. Jonas, ali no porão, se recusando, consciente que a situação, aquela tempestade, era por causa da desobediência, da rebeldia dele. E dizia cada um dos navios ao seu companheiro: vamos lançar sorte. Eles lançaram sorte, e a sorte caiu, sabe de quem? Do profeta rebelde. Então eles perguntaram: já que caiu, eu quero que você declara para nós, por que razão nos sobreveio este mal? Qual é a tua ocupação? De onde vem? Qual é a tua terra e de que povo és tu? Sabe que Jonas respondeu: eu sou hebreu. Eu temo ao Senhor Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Quando ele fala, preste bem atenção, quando ele fala que eu sou hebreu, ele já começa aí negando a sua identidade de profeta. Ele não diz que eu sou profeta. Eu sou hebreu. Você vê como que esse homem era terrível. E o povo e os homens do navio se encheu de grande temor. E disseram: por que fizeste isso? Pois sabia que fugia da face do Senhor, pois lhe tinha declarado. E Jonas não tinha saída. Ele ficou numa situação tão terrível que ele teve que se abrir e falou: olha, o problema de tudo isso aí sou eu. O problema dessa tempestade sou eu, que não ouvi a voz de Deus, que não ouvi a vontade de Deus, que não está fazendo a vontade de Deus. Essa tempestade é por minha causa. Os homens colocou ele na parede e não tinha para onde correr, porque Jonas estava se recusando. E sabe o que foi que os homens fizeram? Esforçaram para salvar Jonas, mas não tinha jeito, porque eles iam lutar contra o próprio Deus. O negócio era lançar Jonas fora, e jogaram Jonas fora do barco. Aí a tempestade acalmou. Aleluia. E eles até oraram: ó Senhor, nós te rogamos para que não perecemos por causa da vida desse homem, desse rebelde, desse homem que recusa fazer a tua vontade. Eles oraram ao Senhor, irmão. Os homens do navio que não viram que era o Deus de Jonas, eles oraram e rogaram até para livrar Jonas. Mas aí não tinha jeito. O que acontece? A única saída era lançar Jonas fora. E eles lançou Jonas para fora do barco. E o que acontece? Jonas ia morrer, não ia? Mas Deus, ainda mesmo assim, Deus deu um livramento. Deus enviou um grande peixe e engoliu o profeta. O peixe engoliu Jonas. Aleluia. E a Bíblia diz que Jonas, ele orou ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Ele diz assim na tua oração: ó, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu me ouviste a minha voz.
e tu me lançaste no profundo do coração dos mares, as correntes me cercaram. Ou seja, o Deus que falou para Jonas que ia trazer juízo em Nínive, agora estava trazendo também juízo sobre Jonas. Ô Jonas, Deus estava apertando Jonas. Foi então que Jonas ele clamou a Deus. Ele orou ao Senhor. E 3 dias e 3 noites ele ficou no ventre do peixe. Como Jesus falou lá no Evangelho de São Mateus. Como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim importa que o Filho do Homem seja morto e seja 3 dias e 3 noites nos seios da terra e depois ressuscita. Veja só, irmão, Jesus, ele faz menção desse profeta. Ele cita esse profeta. E o peixe, ele viajou no dentro do peixe ali por 3 dias e 3 noites. Mas a Bíblia diz que o peixe, ele vomita Jonas na praia. Depois de um período de angústia, de humilhação, Jonas se põe a fazer a vontade de Deus. Aí Deus, e falou, pois, o Senhor ao peixe, no versículo 10 do capítulo 2. E ele vomitou Jonas na terra. No capítulo 3, a palavra de Deus veio a ele novamente, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade e prega contra ela a pregação que eu te disse. E a Bíblia diz que Jonas se levantou pela 2ª vez e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que era uma cidade grande, uma cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar naquela cidade, a caminho de um dia, e pregava. Sabe qual que é a mensagem de Jonas? Olha, daqui a 40 dias Nínive será subvertida. Ou seja, a mensagem dele era que Deus ia destruir a cidade. Mas o que Jonas não contava, que Deus, ele ama o pecador. Olha que aquela nação era perversa, aquela cidade era perversa. A pregação, Jonas foi chamado pela 2ª vez para pregar o juízo e condenar aquela cidade. A sua responsabilidade era de entregar a mensagem, quer os ninivistas recebessem ou não, ele tinha que ir entregar. Não é diferente de nós que somos semelhantes, que somos chamados para pregar, para ir e levar todo o conselho, toda a mensagem da parte de Deus. Aqueles que aceitar e se arrepender, vai alcançar a misericórdia, mas aquele que recusa, vai sofrer o juízo de Deus. E Jonas, daqui 40 dias, Nínive vai ser subvertido. Essa era a mensagem. Jonas esperava e desejava que o povo de Nínive fosse destruído. Como é que um profeta? Você vê que nem todo mundo tem um ministério profético, mas não é convertido. Se você for fazer uma analogia do livro de Jonas, eu cheguei a pensar que Jonas era endemoniado, sinceramente. Sinceramente, porque ele queria, a mensagem dele teve sucesso, porque Deus teve sucesso dele. A cidade ia se arrepender, ia se arrepender. Mas Jonas, no coração dele, queria que Deus matasse os inimigos, porque a Síria era inimigo de Israel. E assim muitas pessoas, muitos de nós somos assim. Vai ver que o camarada nos persegue no calúnio. Deus, eu quero falar para você que me ouve, Deus não é inimigo dos seus inimigos. Nínive,
A Síria era inimigo de Israel. Jonas queria que Deus se arrebentasse, destruísse a cidade de Nínive. Não é porque o camarada te persegue, te calúnia, que Deus não vai usar de misericórdia. Deus vai dar oportunidade para ele se arrepender. Deus aqui estava mostrando a sua graça. Sabe por quê, irmão? Porque os judeus, eles achavam, na mente de Jonas, aleluia, eles achavam que gentil, Deus não tinha nada com gentil. E Nínive era uma cidade gentil. É igual, eles achavam que Deus, ainda mais Nínive, que era inimigo de Israel, ele queria ver Deus pôr fogo em Nínive. Como muitas vezes você, como crente, o camarada te persegue, te calúnia, você quer ver Deus, quer que Deus destrói. Não é dessa forma. Deus quer salvar. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e se arrependa. E Jonas lá pregando, e a palavra chegou ao rei de Nínive. Sabe o que acontece? Ele se levanta do trono, tirou as suas vestes, cobriu de pano de saco, se assentou sobre a cinza e fez uma proclamação, e divulgou em toda a cidade de Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: ó, nem homem, nem animais, nem boi, nem ovelha, coisa alguma, não lhe dê pasto, nem beba água. Ou seja, ele pôs todo mundo para jejuar. Mas os homens, os animais estarão cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente a Deus e se converteram. A Bíblia diz que eles se converteram, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Você não vê no nosso tempo nenhum pregador do evangelho, profeta de Deus, levar uma cidade inteira ao arrependimento. E Jonas levou, mesmo contrário, mesmo não querendo que Deus perdoasse, porque a vontade de Jonas era que Deus destruísse a cidade. E aqueles homens, irmão, a Bíblia diz, eles se converteram, cada um dos seus maus caminhos. Eles se arrependeram. E Deus, a Bíblia diz que Deus viu as obras dele, como se converteram dos seus maus caminhos. E Deus se arrependeu do mal que ele faria. Jonas prega. Ele prega na cidade. Depois ele senta na arquibancada. Ele senta na arquibancada lá. Ele sai fora da cidade e agora eu vou ver Deus mandar fogo nessa cidade. Aleluia! Vai não. Fazer igual aquela mulher. Vai não, vai não. Deus não vai matar seus inimigos. Deus vai dar vida para ele, vai dar oportunidade de se arrepender. Sabe por quê? Porque Deus não é como você. Deus não é inimigo dos seus inimigos, não. Deus, ainda que ele é teu inimigo, mas Deus quer dar oportunidade para ele se arrepender e crer que Jesus pode mudar a história dele. Então você pregue, ore, perdoa. Porque Jonas, na verdade, ele estava tomado de um sentimento de vingança, porque a Síria era inimigo de Israel, Nínive era inimigo do povo de Deus, e ele não queria que Deus poupasse Nínive. Ele não queria que Nínive. Como é que você prega para o pecador e não quer que o pecador se arrepende? Como é que você prega na cidade de Nínive para o cachaceiro, para o macumbeiro, e não quer que ele se arrepende? Você quer que Deus mande o juízo para ele. Assim foi Jonas. Jonas era terrível, irmão. Esse homem não tinha nada de crente. Ele negou a ministério, ele falou: sou hebreu. Ele não falou que ele era profeta, e ele era profeta. Vê lá em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, que ele era profeta na época de Jeroboão II. Está lá. Porque aí o que eu aprendo aqui? Tem muitos pregadores que não é crente. Ele prega,
mas não quer nem saber, não tem nenhum sentimento de compaixão, de misericórdia pelos perdidos. Talvez ele pregue até mesmo, tem chamado como Jonas tinha chamado de Deus, mas ele não tinha compaixão, ele não tinha misericórdia, ele não tinha amor por almas. Por isso que a glória não é do homem, a glória é de Deus, porque Deus se ama e ama muito bem. Você pensa, esse espírito de fariseu, que você é superior aos outros. O sangue de Cristo nos cubre e tem poder. Ele estava tomado por um sentimento de vingança, de revolta, ao capítulo 4. Mas desgostou Jonas extremamente disso e ficou ressentido. Ficou ressentido por quê? Porque Deus não matou, não destruiu a cidade. Tem misericórdia. A Bíblia diz que Deus se arrependeu do mal. Ia fazer, ou seja, Deus volta atrás. Ele suprimiu o juízo. Ele te retirou o juízo. A justiça de Deus, sim, ela requer o juízo, mas a misericórdia, ela supera quando o homem se arrepende dos seus pecados, quando o homem se humilha. E Jonas, eu já fiz a minha parte, queima a cidade de Nínive, manda fogo. Deus falou, mando não, rapaz. Ficou ressentidinho, rebeldinho. Sabe que ele ainda ora assim, ó: ó Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me preveni fugindo para Tarso, porque eu sabia, Jonas falando, eu sabia que és Deus piedoso e misericordioso, logrando e grande benignidade, que se arrepende do mal. Sabe o que Jonas falou, irmão? Peça a Deus, Senhor, tire a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Ou seja, ele queria morrer, ele preferia morrer do que ver a salvação de Nínive. Esse homem não tinha conversão nenhuma, irmão. Não é porque Deus usa, filho, não é porque Deus usa, Deus manda aí, Deus chamou, que é crente, não. Eu aprendo aqui. Está escrito lá em Mateus 7,23: Senhor, no teu nome eu fiz maravilhas, expulsei demônios, fiz sinais. Jesus, apartai de mim, filho. Mas o Senhor não me mandou. Mandei, mas você nunca se converteu. Você pregou por interesse, não foi por amor. Vai vendo, irmão, vai vendo. Jonas ficou indignado, porque Deus perdoou Nínive. Por isso que Deus não é como você. Porque você julga, você pensa a pessoa que deve ser salva e não, e Deus não pensa como você. Por isso que o céu vai ser um lugar de surpresa. O céu é um lugar de surpresa. Por isso que eu corro e passo longo desses crentes fariseus, santarrão, que acha que só ele é o dono da verdade. Jonas, a Bíblia diz que os homens do barco se arrependeu e teve grande temor. E Jonas falou que tema a Deus, negou a identidade profética, falou que era hebreu. E agora Deus poupa a cidade, ele fica indignado. Eu sabia que o Senhor ia, por isso que eu não queria vir pregar, porque eu sabia que o Senhor ia perdoar esse povo. Mas que pregador é esse? Que missionário é esse? Que evangelista é esse? Que prega e quer ver, em vez de querer ver o povo se arrepender, quer ver a morte. A alma de Jonas era ausente de misericórdia. E eu vou falar, o homem, para ser um verdadeiro missionário, ele tem que ter misericórdia, ele tem que ter compaixão. Jesus, quando via a multidão, a Bíblia diz que ele sentia
grande compaixão, grande compaixão. Cadê a tua compaixão para os perdidos? Cadê a tua misericórdia para os perdidos? Cadê a nossa misericórdia? Cadê a nossa compaixão como igreja? Aleluia. Labanto e Kenaravasui. Aleluia. Glória a Deus. Mas Deus, o Senhor não me mandou pregar, e o Senhor daqui 40 dias a cidade ia ser subvertida? Foi. Por que ele vai falar de mim agora? Que eu sou um falso profeta. Na verdade, Jonas estava preocupado com a reputação dele. Peraí, Jonas, o povo se arrependeu. Eu mandei você pregar que daqui 40 dias você falou a verdade. Mas só que o povo se arrependeu. E a Bíblia diz: aquele que se arrepende, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Eu acho que quem merecia o juízo de Deus aqui não era Nínive, era Jonas. Vai ler esse livro e medita para ver. Põe a lupa do Espírito Santo aqui para você ver que tipo de homem era esse Jonas. Se dependesse de Jonas, Deus matava, destruía a cidade. Jonas ficou ressentido. Sabe aqueles crentes que estão ressentidinho com Deus? Está brabinho com Deus, né? Está brabinho? Porque Deus não deu o que você quer? Deus não fez o que você queria que Ele fizesse? Tem o barro para contender com o oleiro, rapaz. Vai se humilhar, vai se arrepender, vai pedir misericórdia e vai pedir a Deus para tirar o juízo de sobre a terra. Sabe por que o juízo está sobre a terra? Por causa desse tipo de crente. Sabe o que Deus fez? Fez nascer uma boboreira que subiu por cima de Jonas. A hora que Deus faz, aí ele fica alegre, ó. Para que fizesse sombra sobre a sua cabeça e para livrar do seu enfado. Aí ele se alegra. Ah, Deus está comigo, Deus deu uma benção. Se alegrou extremamente. Espera aí, Jonas. Vamos ver onde está o teu coração. Aí Deus enviou um bicho. No dia seguinte, ao subir da alva, e feriu a boboreira, e esta secou. Ele veio manifestar o outro homem, o homem de duas faces, o homem que não é crente. E aconteceu que, parecendo o sol, Deus mandou o vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma, dizendo: melhor é morrer do que viver. Ou seja, Jonas preferia a morte do que ver Nínive salvo. Olha o tipo de crente, de missionário e de profeta. Tem gente que vai: eu sou profeta. Cuidado, irmão. Então disse Deus a Jonas: é caso irrazoável que assim se enfade por causa da boboreira? E ele disse: é justo que enfade por ponto de desejar a morte? Aí Deus falou com ele: rapaz, se tivesse compaixão da boboreira, a qual não trabalhaste, não fizeste crescer, e que nenhuma noite nasceu e numa noite pereceu, e eu, Jonas, não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que estão que estão 120 mil homens que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Ei, Jonas, sabe o que eu fosse? Jonas, você precisa se converter, Jonas. E quantos crentes no nosso dia que está como Jonas? É o profetas do juízo. Deus vai matar, Deus vai fazer isso. Por que não prega, não? Prega o arrependimento, irmão. Prega que Deus ama, prega que Deus perdoa quando se arrepende. Sim, prega que Deus um dia vai trazer juízo. Juízo para aqueles que recusam, mas misericórdia por aqueles que aceitam. Está feliz? Jonas ficou todo alegre, porque Deus mandou uma sombrinha para ele.
Aleluia. Tem gente nessa mesma condição. Jonas não conseguia entender o amor de Deus por Nínive, os piores inimigos de Israel. Umas vezes você não consegue entender o amor de Deus pelo pecador, pelo ímpio que te persegue, te calúnia. Por isso que Deus não traz isso. Quem sabe Deus está dando tempo. Aleluia. Está sem fé para continuar? Os discípulos também estavam, é duro de perdoar. Ele estava falando sobre perdão lá em Mateus capítulo 17, se não me falha a memória. Ele falou: Senhor, até quantas vezes deve perdoar o homem? Até 7? Jesus falou: não, até 70 vezes 7. Sabe o que os discípulos falaram? Senhor, então acrescenta a minha fé, porque eu sou duro de perdoar. Assim era o judeu. O judeu era duro de perdoar. E tem crente que ele morre, ele prefere a morte do que perdoar. Jonas era assim: não me mata, Senhor, tira a minha vida, é melhor morrer do que viver. Porque ele prefere morrer do que ver Nínive salvo. Ou seja, ele prefere ver a morte do que perdoar. O perdão é uma das maiores armas que o crente tem para receber os benefícios de Deus. Para de ser egoísta. Para de ser vingativo com aqueles que te perseguem. A Bíblia diz: se amar o que vos ama, que recompensa tereis. Jonas não entendia o amor de Deus. Como é que Deus vai perdoar esse povo? Como é que Deus vai fazer? Quantos crentes na mesma condição de Jonas, com a síndrome de Jonas, com o espírito de Jonas? Como é que Deus vai abençoar esse povo? Como é que Deus vai trazer o perdão para esse povo? Pois é, Jonas, para tua surpresa, Deus o perdoou. Sabe o que Deus vai fazer com aqueles que se arrependem, com aqueles seus inimigos que você deseja a morte dele? Para tua surpresa, Deus vai dar um banho, aleluia, um banho da misericórdia, da graça, e vai levantar, vai perdoar, vai levantar e vai fazer a obra na vida dele. Porque esse é o evangelho do reino. O evangelho que você prega, será que é o evangelho de perdão, de misericórdia, de graça? Também sim de juízo. Mas o juízo Deus traz para que o homem se arrependa. Agora o que nós vemos no livro de Jonas, tanto milagre, irmão. Por isso que os incrédulos, os teólogos incrédulos não aceitam o livro de Jonas, porque o livro de Jonas é milagre do começo ao fim. Milagre quando o peixe engole Jonas. Milagre quando Deus levanta uma tempestade no mar. Milagre quando os homens jogam Jonas no navio, o mar se acalma. Está escrito lá: quem inventa? Que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Não está escrito lá? E mais, o próprio Jesus citou sobre Jonas. Mas os céticos, os incrédulos, não creem em milagre. Porque como pode o peixe engolir um homem? 3 dias, meu filho, larga de ser incrédulo. Ô cabra ruim, seja crente, rapaz. O Deus criou os céus e a terra, trouxe a existência ao que não existe. Quanto mais pôr o cabra dentro do vento do peixe, Deus quiser, ele fica até 10, 15, o tanto que ele quiser. Fica aí, não vou tirar a vida, vai ficar aí. Quem dá a vida é Deus e quem tira é Deus. Ele ficou lá na angústia, ele ficou lá na... É só assim para o camarada lembrar de Deus. Mas mesmo assim, depois que o peixe jogou na praia, ele endureceu de novo. E tem gente que nem no vento do peixe ele se converte. Fica com essa dureza de coração, julgando um, julgando o outro. A minha igreja tem doutrina. Que doutrina, rapaz? Tu lá sabe o que é doutrina, rapaz? A minha igreja tem costume. E quem diz que Deus vai salvar porque tem costume a tua igreja? Deus vai salvar, pai, porque Ele é Jesus, Ele é o Salvador. E a tua mão tem marca de furo. Deus vai salvar pela graça, pelo favor, pela misericórdia daqueles que se arrependem. Não porque você acha do jeito que é teu, por causa do jeito que você acha que é, cabra. Seja crente, não seja Jonas.
Aprenda a exercer a misericórdia, exercer o amor de Deus, a graça. Para de ficar julgando os outros pela aparência, pelo aquilo que vê. Espírito de Jonas. Lamanto que bianai subinai. Deus fez milagre quando salvou a cidade inteira de Nínive, 120 mil homens, levou o povo a se arrepender. E olha que a mensagem de Jonas não era de misericórdia, de evangelho, a mensagem dele era assim: Deus vai destruir a cidade, daqui 40 dias Deus vai destruir a cidade. Ele não pregou como que devia se pregar, com uma pitada de graça e amor, de misericórdia. Não, o negócio dele é juízo. Eu quero ver Deus pôr fogo nesses povos. Mas não, filho. Tem um monte de profeta aí. Ai, que é isso que Deus está dizendo? E faz aquela choradeira, aquela gritadeira, que Deus vai erguer as ondas no Rio de Janeiro. Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai morrer não sei quem, vai morrer. Só profetiza desgraça, irmão. Não profetiza nada de amor, de misericórdia. Não profetiza para o povo se arrepender. Pro povo, prega a mensagem de arrependimento. O que Deus vai fazer é problema dele, não é teu, rapaz. Bando de falso profeta. Bando de falso profeta. E faz aquele drama, sabe? Aquela choradeira. Ai, Deus me revelou nesta noite que eu vi o mar se levantando, cobrindo a cidade. Ah, pelo amor de Deus, o sangue de Cristo. Eu sei, é fato que no Apocalipse vai vir o juízo de Deus. Isso é fato, mas Deus não te chamou para pregar o evangelho da graça, o evangelho do arrependimento. O evangelho, Jesus pregou o arrependimento, João Batista pregou o arrependimento, Pedro pregou o arrependimento. O resto, aleluia, deixa que Deus faz. A missão do verdadeiro profeta, missionário, é pregar o arrependimento. Agora esquentou o negócio. Labassude como anagachai. Aleluia. Deus, Ele traz juízo? Traz. Mas se houver misericórdia, qual o propósito de Deus? É que o povo se arrependa. Jonas era o único crente. Mas você vê na palavra de Deus que quando os marinheiros soube que era o Deus de Jonas, eles temeram grandemente a Deus. Ou seja, os ímpios temeram a Deus, enquanto que Jonas não temeu. Tanto que não tem, ele falou: eu temo a Deus, não teme nada. Ele falou: eu temo a Deus, mas fugiu da face de Deus. Deus manda ele para o Oriente, ele vai para o Poente, para o Ocidente. Se acontecia uma tragédia aqui, só tinha um culpado: o crente. O crente rebelde. Depois fala que o crente não tem culpa. Deus destruía o barco, destruía a cidade, matava todo mundo. Olha com a ótica de Deus para esse livro, crente, para ver se tu converte o teu coração. Labassude comanai. Deus fez milagre. Quando Deus fez crescer uma boboreira num dia, fez sombra na cabeça de Jonas. Depois Deus fez outro milagre, enviou um verme, comeu a boboreira. Sabe o que Deus está falando? Que Ele tem controle sobre bicho, sobre tudo, sobre as aves, sobre você, sobre os insetos. Então Ele tem controle sobre esse vírus. Tem ou não tem? Ele fala: vai morrer, vai morrer. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas será que a culpa é de quem de tudo isso aí? O pecador não sabe discernir entre a direita e a esquerda. E a igreja? Eu sei que tem uma igreja remanescente, mas tem uma igreja
que vive como Jonas, na condição de Jonas. Deus, manda mesmo, manda juízo, mata, Jesus, mata. Ora para Deus ter misericórdia, meu irmão, e para Deus salvar, e para que esse povo venha se arrepender, e você como essa igreja se arrependa da sua ignorância, e que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha misericórdia, e venha tirar o juízo, e venha exercer a sua misericórdia em favor daqueles que se arrependem. Jonas não entendia o amor de Deus. Por Nínive, os piores inimigos de Israel. Mas eu quero dizer para você nesta noite, mais uma vez, queira você queira, Deus ainda quer conserto do seu povo. Deus quer que seu povo se humilhe. Deus quer que o seu povo se arrependa. Por que não? Por que o povo? Porque Deus, quando Ele levanta Israel para ser luz do gentio. E Ele levanta a igreja para ser luz para o mundo. Está escrito, vós sois a luz do mundo. Mas aí medita, você está sendo luz, hoje está só apenas convencido, igual Jonas. Eu vou ler um texto aqui que todo mundo cita, mas não explica. Quando Deus aparece a Salomão a segunda vez, ele faz a promessa. Quando Salomão acabou a casa de Deus, o Senhor apareceu a ele e disse: eu ouvi a tua oração, viu, Salomão? Porque aqui é casa de sacrifício. Agora preste atenção, Salomão. Deus falando com o servo dele: se eu cerrar o céu e não houver chuva, juízo, e ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, está ouvindo, crente? Se eu enviar a peste entre o meu povo, aí ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quer dizer que você, não, mas não tem pecado moral, pastor. E o teu coração? Esse coração aí, só apertar um pouquinho, você já começa a xingar, blasfemar, murmurar, falar tudo. É só Deus pôr você na prova. Você é pior do que Jonas. Aqui está falando com o meu povo. Se eu igreja, larga de ser arrogante. Não pensa que você é o bambambam, não. Igreja, se humilha. É tempo de se humilhar. Eu e o pastor Paulo, enquadra aí. Vamos se humilhar diante de Deus. E os ímpios não sabem discernir entre a direita e a esquerda. Amém? Se humilha. A hora que o povo de Deus se humilhar, se converter. Não, pastor, mas nós estamos dentro do papel. Igual Jonas, mas ainda que deseja a morte dos outros, que não perdoa, que não tem misericórdia, é omisso na missão, não faz o que Deus manda ir para Tarso, manda para Nínive, vai para Tarso, vai ao contrário, anda na contramão de Deus. Tem um monte de crente andando na contramão de Deus. Deus manda orar, vai, não ora. Deus manda perdoar, não perdoa. Deus manda se consertar, não se conserta. Deus manda confessar o pecado encoberto, não confessa. Jonas também era profeta do reino do norte. E vai ver quem era esse Jonas. Eu quero orar com você agora. O vidrinho aqui é fino, mas aguentou, você deu um tempo. Quero orar por você. Que o Espírito de Deus nos instrui. Tira esse sentimento ruim do teu coração. Quebranta, pede a Deus quebrantar esse coração que não chora, que não se humilha. Aparentemente, todo mundo é crente. É de terra
uma gravata, para não falar, mete uma roupa de crente, né? É claro, isso é natural. Mas o que Deus olha, verdadeiramente, que a Bíblia diz, não é o que você pensa, o que você fala. A Bíblia diz que Deus não vê como os homens veem. Amor? Porque você tem a Bíblia dizendo, a tua religiosidade é tão terrível, o fariseísmo é tão terrível na tua vida, porque crente, você só julga por aquilo que vê. Que Deus tenha misericórdia dessa tua mente fechada, e você abra os olhos do entendimento. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, é tempo de humilhar, é tempo de buscar a tua face, é tempo de se converter dos maus caminhos, é tempo de se arrepender. Deus, como igreja, eu me arrependo ao pó da cinza. Somos pecadores, somos falhos, às vezes omissos, porque queremos ver o teu juízo sobre os ímpios, queremos que o Senhor manda fogo, como Jonas, mas não queremos ver o Senhor perdoar. Mas em nome de Jesus, o Senhor vai pôr um coração missionário nesse crente, um coração de misericórdia, um coração onde tem lugar para o amor, onde tem um lugar para a compaixão, onde tem um lugar para o arrependimento, onde tem um lugar para estender as mãos até mesmo para os inimigos. Espírito Santo, nos ajuda a vencer esse velho homem, essa velha natureza adâmica. Em nome de Jesus, quebra os agrilhões, quebra as cadeias, quebra as algemas e dê vitória, Pai. Em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus com hino, William. Aleluia, aleluia. Vamos adorar o Senhor. Deus seja louvado nesta noite.